pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem, a gente vai iniciar agora a segunda unidade do módulo 3 e vai falar um pouco sobre terapia nutricional. Então, terapia nutricional é o conjunto de procedimentos que visa a manutenção e a recuperação de um estado nutricional de um indivíduo, certo? Então, ela tem esse objetivo aí de manter, de melhorar, de restabelecer essa situação nutricional, e ela pode acontecer através de dois tipos de terapia: a terapia nutricional parenteral e a terapia nutricional enteral. Então, vamos iniciar com a terapia nutricional parenteral. Tomem nota aí e acompanhem comigo. Então, é a administração de todos os nutrientes necessários para a sobrevida através de outras vias que não seja o trato gastrointestinal. Ou seja, nesse tipo de terapia nutricional, o trato gastrointestinal, ele não vai ser a via de administração. Então, geralmente, a terapia nutricional parenteral, ela se divide em dois tipos: a terapia nutricional parenteral central, que geralmente é quando essa nutrição, esses lipídios, carboidratos, proteínas, eles são administrados através de uma veia central, de uma veia de grande calibre, e a terapia nutricional parenteral periférica, que geralmente é quando se utiliza uma veia de menor calibre aí da mão ou do antebraço. Então, acompanhem comigo aí. Então, geralmente, ela é composta por lipídios, vitaminas, sais minerais. Ela possui uma coloração incolor quando ela não tem vitaminas e uma coloração amarelada quando ela possui vitaminas. No entanto, quando ela possui grande quantidade de lipídios, ela já tem um aspecto e uma coloração leitosa. Quando que é indicado, então, essa terapia nutricional parenteral? Então, geralmente, como eu acabei de falar, quando o trato gastrointestinal está indisponível, ou seja, quando a pessoa não está realizando a digestão adequada pelo trato gastrointestinal, e é preciso, então, que essa terapia nutricional seja administrada diretamente na veia. Então, geralmente, quando a absorção de nutrientes ela é incompleta, então não é necessariamente que a pessoa tem que estar sem uma total atividade do trato gastrointestinal. Se ela já tiver uma absorção incompleta aí dos diversos nutrientes, já é indicativo para ela fazer uma terapia nutricional de forma parenteral. Geralmente em pré-operatórias de doenças obstrutivas do trato gastrointestinal, pós-operatórias de complicações cirúrgicas do tipo fístula, ilho paralítico, infecções do peritônio, ou algumas situações pós-trauma, por exemplo, como queimaduras graves, infecções, doenças inflamatórias intestinais. As mais conhecidas são as doenças ulcerativas do tipo colite, doença de Crohn, que é uma doença autoimune que afeta o sistema do trato gastrointestinal, ou então quando é preciso um longo período de terapia nutricional. E aí, por volta de 7 dias, por exemplo, já é indicativo de terapia nutricional parenteral. Continuando, falando um pouco sobre as contraindicações desse tipo de terapia. Então, geralmente, elas são contraindicadas em pacientes terminais, né, pacientes hemodinamicamente instáveis, porque uma de suas complicações, por exemplo, é interferir um pouco nesse processo hemodinâmico, uma vez que esses nutrientes eles são administrados diretamente na veia, então o paciente vai ter algumas alterações hemodinâmicas. Então, pacientes hemodinamicamente instáveis, eles são contraindicados a esse tipo de terapia nutricional. Continuando aí, as principais complicações que podem ocorrer, né? Dentre elas, as complicações mecânicas, como pneumotórax, embolia pulmonar, e as complicações metabólicas, hiperglicemia, hipoglicemia, hipercapnia, por exemplo. Então, são várias as situações que podem ocorrer, uma vez que a gente não pode esquecer que são nutrientes que são administrados diretamente na veia. Se for em veia de grande calibre, ou seja, de forma central, pode acontecer essas complicações hemodinâmicas que eu acabei de falar para vocês. Então, continuando, nós temos a terapia nutricional enteral. Então, qual que é a diferença de terapia nutricional parenteral para enteral? Geralmente, tomem nota aí, a resolução, né, o ARDC, a norma regulamentadora que vai tratar sobre as dietas, e a dieta enteral, por exemplo, a RDC número 63 do ano 2000, ela fala que a ingestão controlada de nutrientes, isolada ou combinada, com composição especificamente elaborada para o uso por sonda, né, via oral, industrializada ou não, ela é chamada de nutrição enteral. Então, ela pode ser utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral de um paciente. Então, geralmente em pacientes desnutridos, mas que têm aí o trato gastrointestinal funcionante, certo? Mas que tem algum impedimento aí por via oral, essa dieta ela é administrada diretamente na sonda, ela vai cair lá no trato gastrointestinal e vai acontecer, então, a digestão. Então, essa é a diferença básica entre nutrição enteral para nutrição parenteral, certo? Então, ela é indicada em alguns casos, tomem nota aí.
Então, pacientes com risco de desnutrição ou ingestão oral inadequada. Então, geralmente, pacientes com menos de 60% de suas necessidades nutricionais. Né? Quando o trato digestivo ele é funcionante, ou seja, quando ele tem aí um funcionamento adequado do trato gastrointestinal, e aí então pode ser administrada essa dieta pela sonda. Né? Geralmente, quando ele tem uma estabilidade hemodinâmica, também é indicado esse tipo de terapia nutricional. Geralmente, pacientes que são indicativos para terapia nutricional enteral, eles não satisfazem suas necessidades nutricionais adequadamente. Geralmente são pacientes com lesão do sistema nervoso central, lesão de face e mandíbula, geralmente que podem ter algum processo neoplásico em cavidade oral, ou seja, câncer de boca. Pacientes com dificuldades de deglutição, como eu já falei, pacientes que são grandes queimados, pacientes caquéticos ou pacientes que são cardiopatas, pacientes que passaram por cirurgias gastrointestinais, todos eles são indicativos aí para a realização desse tipo de terapia nutricional, bem como pacientes que fazem grandes períodos de quimioterapia, por exemplo. Esse tipo de terapia nutricional, ele proporciona alguns benefícios ao paciente. Então, vocês anotem aí. Flora intestinal, ela se mantém íntegra. O processamento intestinal dos nutrientes estimula fatores hormonais tróficos, exemplo, a produção de serotonina, reforça a barreira intestinal e reduz o crescimento bacteriano. Então, dentre esses são alguns benefícios que são proporcionados pela terapia nutricional enteral. Existem algumas contraindicações também desse tipo de terapia. Ela pode causar também instabilidade hemodinâmica. Ela é contraindicada em pacientes com doença terminal, com obstrução intestinal ou com algum sangramento do trato gastrointestinal. Pacientes que possuem vômitos frequentes, diarreias frequentes, pacientes que possuem fístulas intestinais, pancreatite grave ou algum processo inflamatório que vai assolar o trato gastrointestinal, também são pacientes que são contraindicados a realizar esse tipo de terapia nutricional. Quais são, então, as vias de acesso dessa terapia nutricional enteral? Então, vejam aí. Então, pode ser por sonda com posicionamento gástrico, né, sonda nasogástrica, né, ou pacientes com gastrostomia, geralmente aí quando são indicados em grandes períodos de terapia nutricional. Sonda de posicionamento pós-pilórico, ou sonda de jejunostomia, sonda nasoentérica, né, que quando o estômago está impossibilitado de receber esse tipo de dieta, aí então é realizado aí uma sondagem pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro, né, que vai para a região pós-piloro, e aí então essa dieta é administrada diretamente no intestino. Aqui, como podem ver, é uma sonda de gastrostomia, aqui uma sonda de jejunostomia, né, que geralmente se faz a jejunostomia quando o paciente aí realizou uma gastrectomia, e possui-se algumas técnicas de administração para esse tipo de terapia nutricional. Então, as principais técnicas que se utilizam é a técnica gravitacional, por bomba infusora, ou bolos, né, que é diretamente através da sonda do paciente. Então, aqui é por bomba infusora, como podem ver. Aqui é o sistema em bolos, diretamente na sonda do paciente. E quem vai determinar toda a questão de passagem de sondas, de responsabilidade técnica, é a Resolução 63 do ano 2000, que é de responsabilidade do enfermeiro, passar a sonda no paciente conforme a necessidade e a prescrição desse tipo de terapia nutricional. Então, de acordo com essa resolução, né, o equipe ele deve ser trocado a cada 24 horas. Existem alguns cuidados gerais de enfermagem que podem ser realizados, porque algumas complicações podem ocorrer, como eu acabei de falar, como erosão nasal, na hora da passagem da sonda, passagem errada. Pode acontecer otite, esofagite, faringite, obstrução de sonda, ou saída ou migração de sonda de um lugar para o outro, e risco de broncoaspiração. Então, a enfermagem já tem que estar atenta a todos esses tipos de complicações, porque ela está lá no dia a dia, no beira-leito com o paciente, o enfermeiro que passa a sonda, no entanto, é a equipe técnica que vai administrar, na maioria das vezes, a dieta para esse paciente e vai anotar a questão de aceitação e a questão de reações adversas para que, né, a equipe multiprofissional possa, então, realizar os seus cuidados de maneira adequada. Então, geralmente, compete na equipe de enfermagem ao enfermeiro orientar o paciente, a família, aos responsáveis pelo tipo de nutrição, de terapia nutricional que ele está passando, preparar o paciente, o material e o local de acesso. Geralmente, o enfermeiro ele prescreve os cuidados para com essa terapia nutricional
e o técnico de enfermagem ele vai realizar esses cuidados, fazendo a manutenção aí desses cuidados e registrando em qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse processo, né? Então, anotem aí, assegurar a manutenção da via de administração, receber a nutrição enteral e assegurar a sua conservação até a completa administração, proceder à inspeção visual da nutrição enteral antes de sua administração, então, observar coloração, observar aspecto, observar a consistência, prazos de validade, observar toda e qualquer intercorrência ou qualquer coisa que pode causar uma reação adversa e dificultar ainda mais esse estado nutricional do paciente. Continuando, avaliar e assegurar a administração da nutrição enteral, observando os princípios da asepsia, ou seja, para evitar riscos de infecções, principalmente infecções no trato gastrointestinal. Então é isso, a gente encerra a segunda unidade do módulo 3. Eu espero que entendam o conteúdo, podem assistir os vídeos quantas vezes vocês quiserem, e a gente está aqui para retirar as dúvidas. Obrigado e até a próxima.